Temos bastante oportunidade. Se olhar o nosso valuation histórico de bolsa, a gente está no pior momento do que no pior momento de 2020, quando a gente não sabia nem o que era Covid direito, não tinha perspectiva de vacina, não tinha perspectiva de melhora. Então tem muita coisa boa, não vai ser tão fácil como fácil, assim. Não vai ser beta, como foi 2020 e 2021, agora vai requerer uma análise um pouco melhor para saber selecionar quais empresas conseguirão te trazer esse retorno, mas tem bastante coisa boa aqui no Brasil, como o Vini comentou, né? A gente tem um cenário bastante interessante para o Brasil para o próximo ciclo. Então, Brasil ser um dos 10 maiores exportadores de petróleo nos próximos 5 anos é algo que a gente jamais imaginou. Agro no Brasil é muito forte, a gente tem uma perspectiva de crescimento em torno de 30% para os próximos anos. Então, o Brasil é uma fazenda com minério e com petróleo, a gente tem um upside muito bom para o próximo ciclo, assim, para os próximos 4, 5, 6 anos. Então, a gente está animado, tem muita coisa boa. O que a gente precisa é que algumas das incertezas comecem a se dissipar e esse fluxo de dinheiro que saiu de ativo de risco e correu tudo para renda fixa, porque hoje paga 1% no nominal para o nosso investidor, que isso comece a ser revertido de volta para os ativos de risco. Então tem muito prêmio, a gente precisa que o fluxo comece a voltar para os ativos de risco, para eles começarem a se valorizar, e aí vai depender um pouco de incertezas sendo dissipadas no curto prazo. Bacana, algum comentário, Vini, que você queria trazer? Eu só tenho a concordar, né, com o Yuri. Acho que existem oportunidades hoje na Bolsa, Bruna, que são oportunidades assim, barganhas, né? Você está comprando ativos que caíram 50%, 60%, né? E que não se justificam do ponto de vista, né, de valuation, como você mesmo falou. Então, são ações, são empresas que facilmente, hoje, né, com uma questão de um clique, uma virada, às vezes, de um humor de mercado, são ações que podem subir 20%, 30% e te dar logo de uma vez todo o rendimento de 2 anos de renda fixa nominal, que hoje está em 14%. Por isso que a gente sempre fala que o investidor que está olhando para a Bolsa, ele tem que ter na mente dele qual o objetivo. Ele está entrando em uma ação específica, ele vai acompanhar aquela ação, o noticiário, ele faz o levantamento dos balanços da empresa, ele analisa as perspectivas de crescimento daquela empresa, ele analisa os competidores daquela empresa para saber se ela vai melhor ou pior que os fornecedores, ele está analisando se tem crescimento, se não tem crescimento no mercado. Isso tudo é o que a gente faz como gestor de fundo. Isso é o valor da gestão ativa no longo prazo. Então, como o Yuri comentou, o nosso fundo Azequest Small Mid Caps, que foi lançado lá no final de 2009, só para te dar uma comparação, tá? Quem compra um fundo da Azequest de bolsa não está comprando o Ibovespa. O fundo ele rendeu, nesses 12 anos, 560%. O Ibovespa, Bruno, sabe quanto que rendeu nesse período? 50%. Então, assim, ficando no fundo em 12 anos, você rendeu 10 vezes o que a Bolsa brasileira rendeu. E, obviamente, para aqueles que falam que Bolsa no Brasil não bate o CDI no longo prazo, de fato, o CDI comparado com o Ibovespa, nos últimos 12 anos, o CDI ainda ganha. Eles estão mais ou menos ali equiparados. Mas o valor da gestão ativa, que é cada um desses analistas e gestores que o Yuri comentou, passa o dia todo analisando empresas do Nasdaq, do S&P, empresas da nova economia, as empresas que são as fintechs, né? As empresas que mais se beneficiaram do e-commerce, que foi um tema tão relevante. Mas, de novo, ao comprar uma ação, saiba que você não está comprando só os fundamentos daquela empresa. Você está comprando o mercado como um todo. Você está comprando o setor. Você está comprando o tema. Então, ao longo de 2020, 2021, os investidores saíram das empresas que tinham mais crescimento ligado, por exemplo, ao turismo, ou à aviação, ou a produtos que envolviam o deslocamento, né? Empresas de shopping center, e foram para aquelas empresas que vendiam no varejo online.
Ao mesmo tempo, nos Estados Unidos, né, e no mundo como um todo, essas empresas que vendiam no ambiente do marketplace tiveram valuations que foram astronômicos. E muitas vezes, né, até as empresas fintechs tinham valuations, né, como o próprio exemplo do Nubank, lá fora, aqui no Brasil a empresa Magazine Luiza também chegavam a preços que os investidores perguntavam, mas escuta, a Magazine Luiza ainda tem lucro, né? Ou seja, ela ainda até está num ponto diferente de uma série de outras empresas que não têm efetivamente lucro. Agora, grande parte da euforia com essas ações que levaram essas ações aos preços que eles tinham, não tinha a ver com o fundamento das empresas. Tinha a ver com o fato de que o mundo inteiro tinha dinheiro, não tinha juros e despejou dinheiro na bolsa. Então, ajudou essas empresas a irem para níveis, não vou nem dizer de valuation, porque ali não tinha valuation, era muito mais... oferta e demanda. Tipo achation, né? O nego achava que valia aquilo. Então, essas empresas não devem voltar mais para os níveis de valor que elas tiveram no passado. Ah, por quê? Porque o mundo mudou. O dinheiro hoje está mais caro, você tem que escolher em qual negócio você vai investir, né? E também para essas empresas todas de tecnologia, existe o poder da competição é muito forte, né? O nosso sócio estrategista de ações, o Elian, que é o gestor aí responsável pelos Small and Mid Caps, ele tem e trabalha muito com essa tese do The Winner Takes It All. O vencedor leva tudo. Então no poker você raspa a mesa. O que quer dizer que empresas que têm maior poder de investimento, de marketing, vão acabar ganhando. Elas têm capacidade de praticar preços abaixo de preços de mercado, que faz com que elas acabem ganhando market share. Então, é meio que assim, não existe espaço para uma Amazon, um Mercado Livre, uma Magazine Luiza e mais outras plataformas online que você tem de vendas. Então, talvez as maiores e com maior poder de fogo, né, na hora de pressionar os preços, vai levar tudo. Então, são casos que cada dia nossos analistas estão analisando, tomando a decisão, mudando o portfólio, fazendo o tamanho correto, e que no longo prazo você vai colocando bloquinho a bloquinho e a rentabilidade vai vindo, né, André? Vai chegando, você vai se diferenciando. Quando o índice cai, você cai um pouquinho menos. Quando ele sobe, você sobe um pouquinho mais. Então é como se fosse uma escada. Você vai ficando, você não desce até o degrau 0, você já fica no segundo degrau, no terceiro. A hora que todo mundo começar a subir, você já partiu do terceiro degrau. E aí você sobe um pouquinho mais. E é assim que você vai construindo esse diferencial de rentabilidade num fundo de gestão ativa de ações.